Atenção, fiel torcida! O que eu vou te contar agora pode mudar completamente o rumo do Corinthians nos próximos meses. Dinheiro pesado, pressão nos bastidores e um rival poderoso tentando arrancar uma joia do timão. O Flamengo prepara uma oferta milionária e o Corinthians está no centro de uma decisão que pode definir o futuro do clube dentro e fora de campo. Fica comigo até o final, porque os detalhes que surgiram nas últimas horas são preocupantes e ao mesmo tempo decisivos. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o gostei agora. Isso fortalece demais o nosso trabalho e garante que você não perca nenhuma bomba envolvendo o Corinthians. Aqui a informação chega rápida, completa e sem enrolação. Nas últimas horas, o Corinthians foi pego de surpresa com uma movimentação forte no mercado. O Flamengo, clube com um dos maiores poderes financeiros do país, está se articulando para apresentar uma proposta considerada milionária por uma das principais joias do timão. E não estamos falando de especulação vazia. As informações vieram de fontes ligadas ao clube carioca e já causam alerta máximo no Parque São Jorge. O momento financeiro do Corinthians é delicado. Isso não é segredo para ninguém. Endividado e pressionado por resultados dentro e fora de campo, o clube sabe que precisa fazer caixa para voltar a equilibrar as finanças. E é exatamente nesse cenário que o Flamengo enxerga uma oportunidade de ouro para atacar o mercado e enfraquecer um rival direto do futebol brasileiro. O nome que está no centro dessa história é Breno Bidon, jovem, talentoso, valorizado e tratado internamente como um ativo estratégico do Corinthians. O Flamengo monitora de perto cada passo do jogador e avalia que esta janela pode ser o momento ideal para avançar com força total. A ideia do clube carioca é clara: investir pesado agora pensando em reforçar ainda mais o elenco para a da temporada de 2026. De acordo com informações que circulam nos bastidores, o Flamengo estuda formalizar uma oferta na casa de 15 milhões de euros, valor que gira em torno de 95 milhões de reais na cotação atual. É dinheiro que mexe com qualquer diretoria, ainda mais com um clube que enfrenta dificuldades para fechar as contas mês após mês. Breno Bidon tem apenas 20 anos de idade e já desperta interesse de clubes do Brasil e do exterior. Não é um jogador comum, é daqueles que surgem de tempos em tempos na base e rapidamente ganham status de joia. Técnica, visão de jogo, personalidade e margem enorme de evolução fazem dele um nome extremamente cobiçado no mercado. Do lado do Corinthians, a situação é de cautela e tensão. Internamente, ninguém quer se desfazer de um jogador com tanto potencial. Ao mesmo tempo, a diretoria sabe que uma proposta desse tamanho não pode ser simplesmente ignorada. Existe uma guerra silenciosa entre o desejo esportivo de manter o atleta e a necessidade financeira de realizar uma grande venda. E é exatamente aqui que o torcedor precisa ficar atento. Essa negociação pode abrir um precedente perigoso. Se o Corinthians ceder agora, que mensagem será passada para o mercado? Por outro lado, se recusar uma oferta desse porte, como segurar as contas e evitar problemas ainda maiores no futuro? No próximo bloco, eu vou te contar como o Flamengo está estruturando essa ofensiva, quais são os planos envolvendo o jogador e o que a diretoria do Corinthians pensa de verdade sobre essa possível venda. Fica ligado porque a história está só começando. Agora vamos entrar nos bastidores dessa movimentação que deixou a diretoria do Corinthians em estado de alerta máximo. O Flamengo não está apenas sondando por curiosidade. O clube carioca mapeou o cenário financeiro do timão, analisou o contrato do jogador e entende que este é o momento mais sensível para tentar dar o bote. E quando o Flamengo decide agir, dificilmente entra em uma negociação sem planejamento. Segundo informações de bastidores, a cúpula rubro-negra vê Breno Bidon como um investimento estratégico, não apenas para o presente, mas principalmente para o futuro. O projeto do Flamengo envolve rejuvenescimento gradual do elenco e manutenção de um nível técnico alto por vários anos. Bidon se encaixa perfeitamente nesse perfil, jovem, com grande margem de evolução e já pronto para competir em alto nível. O Flamengo entende que, mesmo pagando um valor considerado alto para os padrões do futebol brasileiro, o retorno esportivo e financeiro pode ser ainda maior. Existe a leitura de que Breno Bidon pode se valorizar rapidamente vestindo a camisa rubro-negra, seja conquistando títulos, seja ganhando projeção internacional. E isso explica por que o clube está disposto a colocar uma quantia tão elevada na mesa. Do lado do Corinthians, a notícia caiu como uma bomba.
Internamente, o nome de Breno Bidon sempre foi tratado como prioridade máxima de proteção. A ideia inicial da diretoria era renovar, valorizar e construir um projeto esportivo ao redor do jogador. Porém, a realidade financeira bate a porta de forma cruel. Dívidas acumuladas, compromissos urgentes e a necessidade de aliviar o caixa fazem com que qualquer proposta fora da curva vire pauta imediata. Existe também um fator que pesa muito nessa equação. O Corinthians sabe que não vive seu momento de maior força no mercado. Segurar jogadores promissores exige estabilidade financeira, algo que hoje o clube não tem plenamente. E isso é observado de perto por rivais e empresários. O Flamengo sabe disso e tenta usar esse contexto como um trunfo na negociação. Outro ponto que merece atenção é o posicionamento do próprio atleta. Breno Bidon é jovem, mas já entende a dinâmica do futebol profissional. Pessoas próximas ao jogador indicam que ele não descarta uma mudança, desde que o projeto esportivo seja convincente. Vestir a camisa do Flamengo, disputar títulos importantes e ter maior visibilidade internacional são fatores que naturalmente entram na balança. Ao mesmo tempo, existe respeito e identificação com o Corinthians. Breno Bidon sabe o peso da camisa alvinegra e o carinho da torcida. Não se trata de uma decisão simples. Porém, no futebol moderno, decisões raramente são tomadas apenas com o coração. Planejamento de carreira, estrutura e perspectivas futuras contam muito, especialmente para um jogador em início de trajetória. A diretoria do Corinthians, por sua vez, tenta ganhar tempo. A estratégia inicial é não fechar portas publicamente, mas também não sinalizar facilidade. Internamente, dirigentes avaliam cenários, qual o impacto esportivo da saída, qual o alívio financeiro real. E principalmente, como a torcida reagiria a uma venda desse porte para um rival direto. Esse é um ponto sensível. Negociar um jovem promissor já é difícil. Negociar com o Flamengo torna tudo ainda mais delicado. O risco de desgaste político e institucional é grande. A diretoria sabe que qualquer passo em falso pode gerar uma crise ainda maior do que a atual. No próximo bloco, vamos falar sobre os possíveis desdobramentos dessa negociação, o que pode acontecer se a proposta oficial chegar à mesa e quais são os cenários mais prováveis para o futuro de Breno Bidon e do Corinthians. Se prepara, porque a decisão pode ser mais rápida do que muitos imaginam. A possibilidade dessa proposta se tornar oficial muda completamente o clima nos bastidores do Corinthians. Quando um clube como o Flamengo se movimenta dessa forma, não é apenas uma sondagem comum. Existe estratégia, existe pressão indireta e existe também o fator psicológico. A simples notícia de uma oferta milionária já cria instabilidade interna e coloca todos os envolvidos diante de escolhas difíceis. Se a proposta chegar oficialmente, a diretoria do Corinthians terá pouco espaço para erro. Aceitar rapidamente pode ser visto como fragilidade. Recusar sem uma alternativa financeira clara pode aprofundar ainda mais os problemas do clube. Por isso, cada cenário está sendo estudado com cuidado nos corredores do Parque São Jorge. Um dos caminhos avaliados é tentar negociar valores e condições. O Corinthians sabe que Breno Bidon vale muito no mercado e entende que, se for vender, precisa extrair o máximo possível da operação. Percentual de direitos econômicos, bônus por metas, cláusulas de valorização futura e até prioridade em atletas do Flamengo entram na discussão. Não seria uma venda simples, mas sim uma negociação complexa e cheia de detalhes. Existe também a tentativa de usar o interesse do Flamengo como alavanca. A diretoria estuda se pode aproveitar essa movimentação para acelerar uma renovação contratual e valorizar ainda mais o jogador. A lógica é clara. Se o mercado mostra disposição em pagar alto, o ativo precisa estar protegido. Porém, essa estratégia depende de caixa, algo que hoje é limitado no Corinthians. Outro fator que pesa muito é o ambiente político do clube. O Corinthians vive um período de forte cobrança interna e externa. Qualquer decisão envolvendo uma joia da base será usada como munição por grupos opositores. Vender pode ser tratado como falta de ambição esportiva. Não vender pode ser visto como irresponsabilidade financeira.
A pressão vem de todos os lados. Do ponto de vista esportivo, a saída de Breno Bidon representaria uma perda significativa. O jogador é visto como peça importante para o presente e ainda mais para o futuro. Sua evolução constante anima a comissão técnica e cria expectativa na torcida. Abrir mão desse talento significa apostar em reposições que nem sempre dão o mesmo retorno. Já o Flamengo observa tudo com paciência. O clube sabe que o tempo joga a seu favor. Quanto maior a exposição da crise financeira do Corinthians, maior a chance de flexibilização nas negociações. É um jogo de xadrez silencioso, onde cada movimento é calculado para gerar desgaste e abrir brechas. Nos bastidores, empresários e intermediários também entram em ação. Conversas paralelas, análises de contrato e projeções de carreira passam a fazer parte do dia a dia do jogador. Isso influencia diretamente o ambiente e pode acelerar decisões. O futebol moderno funciona assim, gostando ou não. O que fica claro é que o Corinthians está diante de um momento decisivo. Não se trata apenas de vender ou não vender um jogador. Trata-se de escolher um caminho. Ou o clube prioriza o alívio financeiro imediato, ou tenta resistir e pagar o preço dessa resistência no curto prazo. Nenhuma opção é simples, nenhuma é isenta de riscos. A torcida do Corinthians acompanha tudo com mistura de revolta e preocupação e medo do que pode vir pela frente. Para o torcedor, perder uma joia da base já dói. Agora, imaginar esse jogador vestindo a camisa de um rival direto como o Flamengo é algo que gera indignação imediata. E a diretoria sabe disso. O impacto nas arquibancadas e nas redes sociais pode ser gigantesco. Se a negociação avançar, o ambiente tende a esquentar rapidamente. Protestos, cobranças públicas e pressão sobre dirigentes devem acontecer. O torcedor quer transparência, quer explicações e principalmente quer entender por que o Corinthians chegou a um ponto em que precisa considerar vender seus principais talentos para equilibrar as contas. Esse desgaste político é um dos maiores medos internos hoje. Ao mesmo tempo, existe uma parcela da torcida que entende a realidade financeira do clube. Esses torcedores sabem que o Corinthians vive acima do que arrecada há anos e que a conta chegou. Para esse grupo, uma venda milionária pode ser vista como necessária, desde que o dinheiro seja bem utilizado, algo que infelizmente nem sempre aconteceu no passado recente. O grande problema é a confiança. O torcedor do Corinthians hoje desconfia da gestão, e isso torna qualquer negociação muito mais sensível. Vender Breno Bidon sem um plano claro de reposição e sem garantias de uso responsável do dinheiro pode gerar uma ruptura ainda maior entre clube e torcida. No cenário atual, o que parece mais provável é que o Flamengo formalize a proposta nos próximos dias. A oferta deve girar em torno daquele valor já especulado, com possibilidade de bônus e metas esportivas. A partir daí, a bola estará oficialmente no campo do Corinthians. Aceitar, recusar ou tentar ganhar tempo, cada escolha trará consequências diretas. Internamente, pessoas ligadas ao clube acreditam que a diretoria tentará negociar para aumentar os valores e incluir cláusulas que protejam o Corinthians no futuro, mas tudo vai depender do desespero financeiro. Se as contas apertarem ainda mais, a resistência pode cair rapidamente, e é isso que o Flamengo aposta. Para Breno Bidon, o momento é de expectativa e cautela. O jogador sabe que vive um ponto de virada na carreira. Permanecer no Corinthians significa continuar sendo protagonista e ídolo em construção. Ir para o Flamengo representa entrar em um projeto financeiramente sólido, competitivo e com maior vitrine internacional. A decisão, se chegar a esse ponto, será uma das mais importantes de sua trajetória. O que não dá para negar é que essa história simboliza bem o momento do Corinthians, um clube gigante, com torcida apaixonada, mas pressionado por erros administrativos do passado. Cada negociação agora carrega peso dobrado, cada decisão ecoa muito além dos bastidores. A fiel torcida precisa ficar ligada. Os próximos dias prometem fortes emoções, novas informações e possivelmente capítulos decisivos dessa novela. Aqui no canal, você vai acompanhar tudo em tempo real, com análise, bastidores e opinião sem filtro. Se você quer continuar bem informado sobre tudo o que acontece no Corinthians, se inscreve no canal agora, deixa o gostei e compartilha esse vídeo com outros corintianos. A batalha fora de campo também precisa da força da torcida.